Show de bola. Pois bem, meus irmãos, nós vamos agora entrar no período de estudo da Palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 4, e nós vamos ficar com 3 versículos, né? Nós vamos ler 3 versículos, mas a gente vai meio que falar do capítulo todo, que é um capítulo muito interessante. Hoje pela manhã, né, nós estudamos, né, a respeito da carta aos Efésios. Foi falado sobre também um pouco do que nós vamos trazer aqui, mas eu meio que quis fazer uma continuação do estudo que eu fiz no domingo passado, dia 3, onde o texto de Efésios ele falava sobre um muro, né? E esse muro foi derrubado. Essa separação que antes havia, ela foi destruída. Agora nós somos um povo e nós temos acesso livre a Deus. E há algum tempo eu já venho estudando a respeito de João capítulo 4. Eu falei assim, nossa, perfeito, vai ser uma mensagem muito bacana de trazer para os irmãos. Nós vamos ler então versículo 22 até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Se nós pudéssemos falar que esta mensagem tem um tema, ela seria intitulada A Verdadeira Adoração. Diante disso, nós vemos aqui que há um diálogo entre Jesus e uma mulher, e essa mulher é samaritana. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é analisar o contexto até chegar neste ponto. Jesus ele estava saindo da Judéia, indo em direção a Galiléia, e entre este caminho estava justamente Samaria. E o Senhor Jesus, ele resolve parar perto do povoado de Sicar, que está aí no versículo 5, e resolve se assentar perto do poço de Jacó, versículo 6. Pois, numa viagem dessa, provavelmente ele estava cansado, estava com fome, ele precisava de um tempo. Não só ele, mas os seus discípulos também. Os discípulos de Jesus deixam ele ali e vão no povoado comprar comida. Está no versículo 7. E nisso, a mulher samaritana, ela chega. E Jesus está ali naquele poço. Então, gera um diálogo entre os dois. E esse diálogo fica marcado para esta mulher, que logo observa o Senhor Jesus e fala o seguinte: vejo que tu és profeta. Versículo 19. O Senhor Jesus, ele se destacou tanto para aquela mulher, na sua forma de agir, na sua forma de falar. Não era todo judeu que conversava com o samaritano, aí por causa da barreira que havia. E ela vê que ele é diferente. E ela faz uma pergunta muito curiosa. Ela fala o seguinte durante o diálogo: os nossos pais dizem que é nesse monte aqui, Gerizim, que nós devemos adorar. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Então qual o verdadeiro local da adoração?
A pergunta, ela pode parecer simples, mas ela traz um significado muito forte. E que o Senhor Jesus sabia muito bem aonde ele estava se enfiando ali. Tinha várias questões ali. E para nós entendermos também um pouco, nós precisamos voltar um pouco atrás. E entender também essa história de guerra, de conflito, de ódio, de rancor. Por que os judeus não conversavam com os samaritanos e vice-versa? Nós poderíamos já falar do rei Oséias, que foi praticamente o precursor disso. Mas não, vamos voltar mais atrás, porque isso se inicia através de uma desobediência. Olha só, a bola de neve que se tornou. De uma desobediência do homem mais sábio da terra, rei Salomão. O rei Salomão, ele fez o que não agradava ao Senhor. Parece difícil, né, da gente acreditar nisso, mas a palavra de Deus fala que ele fez o que o Senhor não aprovava. O homem mais sábio pecou, caiu. E qual era esse grande pecado? Apesar do pecado não ter quantidade sim, mas como fala, peso maior ou menor, mas nós podemos destacar 4 coisas que a lei proibia para o rei. Deuteronômio 17 está dizendo assim: olha, o rei não tomará para si muitas mulheres, não acumulará para si grandes riquezas, o rei deve copiar a Torá e tê-la do seu lado para que nunca se desvie dela, e não deve adorar outros deuses. Quais dos 4 pontos Salomão errou? Todos. Em todos os 4 pontos ele errou. Ele teve para si muitas mulheres, acumulou grande quantidade de ouro, copiou a lei. Mas adianta estar com a lei do seu lado e não ler? Adianta estar com a palavra de Deus na sua casa, o Salmo 91 aberto, e não ler? E ainda adorou outros deuses. Olha só. E através dessa atitude de Salomão, Deus não se agradou nada disso. E Deus resolve tirar o reino dele. E Deus então ele escolhe um profeta chamado Aias para conversar com um jovem, levantar Jeroboão, homem da tribo de Manassés, se não me engano. E ele disse assim: olha, Jeroboão, Deus vai dividir o reino. Você vai ficar com 10 tribos. E essas tribos vão ficar ao norte. E o filho de Salomão, Roboão, vai herdar 2 tribos, Judá e Simeão, que será chamado de Reino do Sul. E na parte norte ficou o maior contingente de exércitos, ficou as melhores terras de plantio, os melhores rios, tudo. A única coisa que ficou de maior valor no Reino do Sul foi o santuário, o templo, a habitação do Senhor. E com isso Jeroboão falou assim: o povo vai se voltar contra mim, eu tenho que dar um jeito nisso daqui, porque senão eles vão lá para o sul adorar a Deus e lá vão ficar. E resolve construir ali em Dan e em Betel 2 templos, um em cada local, e colocaram um bezerro lá de ouro, uma estatueta, para aquele povo adorar. Contratou sacerdotes, fizeram uma quizuba danada. Tudo isso para separar o povo de Deus, com seus propósitos, sua ambição. Adiantando a história, passa-se 20 reis. Chega no tempo do rei, eu acabei de falar o nome dele, Oséias. Rei Oséias, eu acho que foi o último rei, se não me engano. E ele faz um tratado com o Egito. Ele transfere a sua lealdade ao Egito, que antes era da Assíria, e com isso os assírios
povo muito rebelde, um povo muito mau, invade o reino do norte. E ali há um processo muito grande de miscigenação, matança, tudo que pode imaginar aconteceu ali naquele local. Pessoas foram mortas, foram trazidas várias pessoas de vários locais para habitar naquele local ali, no reino do norte, e com isso houve casamentos, uma miscigenação geral do povo. O povo sofreu um processo muito forte de aculturação também. E aí, o porquê dos judeus odiarem tanto os samaritanos? Por causa de problemas de divisão de terra, por causa de guerras entre eles e entre os outros povos que vieram depois, por causa de motivos religiosos e motivos étnicos. Está aí a resposta do ódio entre judeus e samaritanos. Então observe, esta mulher sendo samaritana, tendo um diálogo com o Senhor Jesus, um judeu, ela faz essa pergunta. E aí coloca no versículo 21, Rodrigo, que é aí quando começa a resposta do Senhor Jesus. Ele diz assim: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus ele deixa muito claro que o importante não é onde você adora, mas como e quem você adora. É uma resposta bem direta para aquela mulher samaritana. Essas questões políticas, questões religiosas, questões territoriais, tradicionais, já não importa mais. O Senhor Jesus estava diante dela, dizendo que Ele é a salvação, não só para ela, mas também para a casa dela, para o povoado dela, para toda a nação de Israel e para todo o mundo. Mas para isso eles tinham que crer em Cristo. Ele é a salvação, mas você tem que crer nele. Mas a resposta do Senhor Jesus, ela não para por aí. Ele diz a seguinte frase: Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Deus ele quer ser adorado. Ele busca quem o adore em espírito e em verdade. E por esta razão nós podemos dizer que Ele criou o mundo. Ele criou a humanidade. Ele colocou em nós a sua imagem e semelhança. Nós vemos isso claramente. Você pode olhar a natureza ao seu redor, tudo, mas você não acha a complexidade que é o ser humano, a perfeição que foi feito o ser humano, dotado da imagem e semelhança de Deus, com características morais e espirituais que refletem o caráter de Deus. Ele busca pessoas que manifestam sua glória. Ele busca pessoas que o sirvam. Ele busca pessoas que vivam para o seu louvor. Porém, Ele não quer que as pessoas o adorem de qualquer maneira. Não é bem assim. Existe um modo pelo qual Ele quer que Ele seja adorado. Ele não aceita uma adoração contrária do que Ele estabeleceu. E nesse texto nós encontramos isso. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, ao responder à mulher, Jesus ele está estabelecendo um ponto fundamental aqui. Nós não podemos e nem devemos adorar a Deus de qualquer forma. Não devemos inventar um culto a Deus, formas de adoração. Ele não quer isso. Nós temos que saber de que maneira Ele quer ser adorado, pois Ele é santo. Deus é santo.
Já pararam para pensar nisso? Deus é tão santo que ele tinha um local separado no templo. O sacerdote só podia entrar lá uma vez no ano. Isso é de uma grandiosidade incrível. E às vezes nós oferecemos um culto ou uma adoração de qualquer maneira para um Deus que é santo. Então, nós podemos ver alguns pontos aqui de como Deus quer ser adorado, que culto Deus quer que Ele aprove. Então, nós vamos numerar 3 pontos. O primeiro deles, pois Deus é Espírito. E com isso, Jesus quer dizer o quê? Que Deus não está preso em nenhum lugar. Esse tempo já passou. O tempo dele estar no Santo dos Santos já passou. Agora ele está em todo lugar. Deus, sendo Espírito, ele não está preso em nenhum lugar. Ele não tem expressão física alguma. Isso significa que Deus, ele quer ser adorado em qualquer lugar e sem representação física. E era o que não estava acontecendo. Eles estavam fazendo o quê? Adorando em qualquer lugar, os samaritanos. Isso é uma resposta clara, porque não era no local que era para ser adorado. O Monte Gerizim não era o local indicado para ser adorado. Lá havia imagens, pois sofreram influências, sofreram adaptações no culto, que não era para ter acontecido. Então foi uma resposta muito clara ao que estava acontecendo em Samaria. Então Jesus, ele vem dizendo que o reino de Deus agora, ele iria para todas as nações. Todas as nações. A barreira iria ser quebrada através dele, porque era plano de Deus. Deus seria adorado não somente em Jerusalém. Já imaginou nós sairmos daqui para adorar em Jerusalém? Ia ser legal, que era uma viagem, né? Eu gostei. Pô, massa. Mas já pensou fazer isso todo ano? Haja dinheiro para isso. Haja... Nossa, mãe, tantas coisas, né, que deveriam pensar para fazer um culto lá, né? Uma adoração lá. Separar o cordeirinho, né, no palquete. Nossa, mãe, trabalhão danado. Mas agora Deus iria ser adorado em todos os cantos da terra. Se bem que a terra não tem canto, né? O Deus que servimos, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é eterno. Ele não precisa estar em um local apenas para receber a adoração. Não há imagem, figura, objeto que possa expressar a grandiosidade de Deus, a sua virtude, o seu caráter, sua santidade, o seu poder. Não tem. Mas Deus resolve dar a manifestação dele aqui na terra, que é Jesus Cristo. Coloca aí para mim, Rodrigo, Filipenses 2, versículos 6 e 11, nós vamos ler. Filipenses 2, versículos 6 e 11 a 11. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a representação de Deus. Jesus, o Filho, vindo aqui cumprir uma dura missão.
humilhar a si mesmo, ser obediente até a morte, morte de cruz, por mim e por você. Nós não somos merecedores de nada disso. E hoje o Falquete falou algo muito interessante. Você sabe quem é Cristo na sua vida? O porquê que você está aqui no culto hoje? O porquê que você é salvo? Você sabe disso? Você tem certeza disso? Se você não souber responder isso, tem uma coisa muito errada. Muito errada. Porque quando nós somos selados, nós sabemos muito bem o que Ele fez e o que Ele ainda faz por nós. Ele veio ao mundo, Ele cumpriu a sua missão, morreu por cada um de nós, pecadores que somos. Ele ressuscitou e está agora à direita do Pai, nos céus, onde Ele tem todo o poder. Não só no céu, mas também na terra. Jesus, Ele não quer orientar a mulher samaritana para que ela se converta ao judaísmo. Ele não quer isso. Ele não quer falar para ela peregrinar de Samaria até Jerusalém para oferecer sacrifício. Ele não quer isso. Ele está querendo que esta mulher se torne uma adoradora verdadeira, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, o Messias. Os verdadeiros adoradores, eles não podem ser identificados por sua ligação com um santuário particular. Sou da igreja tal, mas o que isso significa? Ser da igreja tal? Às vezes nem vai. Não. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E isso está em cada um de nós. Ou pelo menos deveria. Segundo ponto, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito. Ali, quando Jesus diz que quer que nós adoremos em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, Ele está se referindo ao espírito contrário com a matéria. Ele está se referindo ao invisível em contraste com o visível. Adorar a Deus espiritualmente em nossos corações. Tanto os judeus quanto os samaritanos perderam esse foco há muito tempo. Eles começaram a dar mais importância ao local, às cerimônias, do real estado do seu coração, ao invés do real estado do seu coração. Se fosse por ritual, se fosse pela cerimônia, Abel não teria morrido. Caim não teria sido o primeiro assassino. E não teria acontecido tudo o que aconteceu posteriormente. Se fosse só por ritual ou cerimônia. Precisava de algo a mais. Precisava do coração. Dedicação. Em seu pensamento, não basta cumprir esses rituais de maneira correta. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles viviam apenas um ritual vazio, sem nada. Mas a adoração em espírito é uma prática que busca conectar-se a Deus de forma pura, verdadeira, resultando numa transformação interna que passa a ser externa depois. Ela vem do coração, ela vem da mente, ela é pura, sem intenções ocultas, sem respostas automáticas, sem ostentação, sem busca por reconhecimento de pessoas. É uma conexão espiritual entre você e Deus, que transcende questões físicas, emocionais, psicológicas, e que gera um estado de comunhão com Deus, e que leva uma entrega, uma submissão a Deus.
Esse é o estado de espírito de um adorador. A adoração em espírito permite que o adorador se desvencilhe de coisas externas. Celular, televisão, tablet e tudo mais. O intuito é se aproximar de Deus com o coração aberto, disposto a ouvi-lo. Quantas das vezes nós oramos a Deus caminhando? Quantas das vezes nós até solfejamos uma música de adoração a Deus quando vamos para o trabalho, para a escola, para qualquer outro lugar? Nós estamos em adoração em espírito. E é isso que Ele quer. E isso reflete na sua vida exteriormente. Muda a sua vida interior e reflete no exterior. As pessoas passam a olhar você de modo diferente. Isso te traz paz, isso te traz alegria, generosidade, solidariedade, amor, tudo de bom. Ou seja, nós podemos concluir nesse segundo tópico que Deus quer algo mais íntimo. Deus quer algo entre Ele e você. Ele quer um maior compromisso seu com Ele, onde há uma sinceridade e principalmente amor. Principalmente amor. Terceiro ponto, Ele não quer só adoração em espírito, mas Ele também quer em verdade. E essa verdade ela é apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é. Por isso que eu tomei a fala do Falquete pela manhã. Porque se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, como você pode adorá-lo? Não faz sentido nenhum. Se você não sabe dizer, não sabe absolutamente nada do que Ele fez, como que você pode falar dele? Ser discípulo dele? Testemunhar Ele? Está errado? Tem que adorar também em verdade. E por isso que nós lemos João capítulo 14, versículo 6. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, meus irmãos, Deus quer que os seus adoradores o adorem conhecendo a verdade, que é Cristo. Ele quer que você saiba quem Ele é, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo e tudo que Ele faz por você, tudo que Ele tem feito por você, principalmente a graça da salvação que nós não merecíamos. Nós sabemos muito bem que o nosso salário era para ser a morte, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, principalmente pelo seu amor, Ele estendeu a mão e nos resgatou dessa escravidão, nos tirou de lá. Isso é motivo suficiente para nós adorarmos sem parar, sem parar. E nós chegamos então à conclusão, que fique claro aqui que não há nenhum local específico para adorar a Deus, pois agora Efésios capítulo 2 versículo 21, ele fala aqui, Rodrigo: nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Pode passar por 22. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Meus irmãos, não tem um local específico para adorar não, porque nós somos o templo. Ele está dentro de nós. Nós fazemos parte de uma congregação, de uma comunidade. Ela está aqui, um edifício vivo, como nós vimos no domingo passado. Todos nós aqui, fortes, unidos. Esse é um propósito dele, para que cada um fortaleça o irmão do lado. Mas nós temos que entender também que nós temos responsabilidades com ele intimamente. Entendemos também que a nossa adoração
tem que haver conhecimento. Temos que ter plena convicção do que estamos fazendo, pois Deus não aceita adoração de qualquer maneira. Ele não deseja um culto vazio, sem entendimento, aquele culto onde só blá blá blá. Você vai e sai de lá sem entender nada. Ou vai, o cara falou um monte de abobrinha. Ou você vai e por sua culpa mesmo, sai de lá sem edificação nenhuma, mas é por sua culpa. Tem esse detalhe também. Você só pode adorar verdadeiramente se você conhecer. Cristo, ele deve ser sempre o centro do culto, do nosso louvor, da nossa vida. O culto não é para agradar ninguém. A música não é para entretenimento, de quem toca melhor, quem canta melhor, nada disso. A pregação não é massagem de ego de ninguém. Não deve ser uma pregação coach. Não acredito nisso. A pregação não deve ser para prosperidade. A adoração, ou o local de adoração, é onde há louvor e pregação, onde expõe a verdade. E a verdade nós vimos que é Cristo. Se não tiver Cristo, a anteninha tem que estar ligada. O nosso culto tem por obrigação ser bíblico. Caso contrário, ele se torna uma abominação. Deus não deseja nada de ostentação. Ele não quer isso. Ele busca um coração contrito, leal, sincero, disposto a amá-lo. A adoração precisa ser em espírito, de todo o coração, precisa de fervor, nada morno, fervor. Precisa de verdade, obediência e de vida. E algo principal, o amor. John Stott disse a seguinte frase: se você quer uma definição do que é o amor, não vai ao dicionário, vai ao Calvário. Lá você vai achar essa definição de amor. E é a partir desse momento, quando você reconhece que Jesus Cristo fez por amor, aí você vai ver o conhecimento ser estampado no seu rosto. Não tem como nós termos essa verdade estampada na nossa cara e fazer de conta que nós não vimos. Ela está aí. Todos, sem exceção. Eu acho que tem alguns poucos lugares que realmente é um pouco mais complicado, mas a grande maioria dos locais eles têm um acesso, seja no livro, seja no celular, seja através da mensagem no rádio. Está chegando a hora que todos irão ouvir a palavra do Senhor, mas a decisão vai ser deles no final. E é isso, meus irmãos. A adoração verdadeira, ela tem como um princípio que Jesus seja o centro de tudo, e que nós possamos adorar o Pai em espírito e em verdade, com entendimento, com decência, com ordem, porque isso também está faltando em muitos lugares. Decência e ordem. Já está vendo uma bagunça generalizada isso. Mas graças a Deus, aqueles que leem a Bíblia e que não fazem igual o Salomão, deixa ela de lado e vai tocar a vida do jeito que quer, aqueles que leem e praticam, eles têm conhecimento e sabem a verdade, e por isso o louvor deles é recebido pelo Pai. Amém, meus irmãos?